Fala pessoal, voltando aqui para mais um comentário, mais uma reflexão de Gênesis. Vamos para Gênesis capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo, mas vamos falar sobre o capítulo. Nós lemos Gênesis 1, onde a gente vê ali a criação do Senhor, né, a criação da terra. A gente vê que o Espírito de Deus já era antes da terra, né? A gente vê que Deus forma todas as coisas, Ele cria a ordem, Ele dá ordem, Deus cria o homem, né? E Deus começa a dar perfeição e propósito no, 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 no mundo, né? E quando a gente lê Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente percebe um paralelo, né? Algo parecido. E a gente até acha às vezes que Gênesis 1 e 2 são relatos contraditórios, um fala uma coisa, outra, mas de certa forma não, né? Se a gente ler, a gente vai ver que ele está falando de duas coisas, da mesma coisa, mas de duas formas diferentes, com ênfase em uma outra coisa. Em Gênesis 1, o escritor de Gênesis, ele dá a visão geral da criação, né? Uma visão ampla da criação. E Gênesis 2, o escritor dá um foco, a Bíblia dá um foco específico na humanidade, né? Ele dá um foco, uma ênfase um pouco a mais na humanidade, dá uma ênfase em Adão, dá uma ênfase ali na criação da mulher, né? Quando a mulher vem à existência, dá uma ênfase no relacionamento e num foco específico humano, né? E é como um filme, quando existe aqueles inícios de filme, só um exemplo, talvez seja até um exemplo um pouco fraco, mas só para ter um pouco mais de clareza em relação aos dois capítulos. O início de um filme, muitas vezes a gente inicia o filme e mostra, né, tem filmes que mostram aquele avião descendo ou decolando e mostra a cidade assim por cima, uma visão ampla de uma cidade, e de repente a câmera começa a dar um zoom, né, e até que entra dentro de uma casa e dá um foco em uma família específica. E Gênesis 1 é como se fosse essa visão ampla, e Gênesis 2 é como se fosse o zoom daquela família específica, né? Que no caso Adão e Eva, a humanidade, né? Começa ali a ter essa história contada. E Gênesis 2, do 1 ao 3, a gente começa a perceber que existe a conclusão da criação, né? A conclusão da criação, o sábado, e depois ela vem a criação e o propósito do homem, depois vem a criação da mulher, né? E a instituição da família, do casamento. E em Gênesis 2, né, do capítulo 1 ao 3, a gente já começa a ter algumas coisas interessantes que é louvável, né, de estudo. E para desconstruir algumas coisas que no passar dos anos foi construída e até hoje ainda gera dúvida, né? Que diz assim: havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra. A primeira vez que fala sobre descanso, que a Bíblia fala sobre o conceito do descanso, né? É aqui em Gênesis, depois que Deus conclui, né, a sua obra, né? E quando a gente fala sobre o descanso, né, sobre o Shabat, Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus não descansou porque ele precisava de um tempo para respirar, de ar, para aliviar a cabeça. Não. O Criador, né, jamais ele se cansa, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor do tempo, ele jamais vai se cansar. Mas o descanso, né, o Shabat, ele significa cessar, parar. E o descanso, ele significa uma obra concluída. O descanso aqui, nesse ponto, significa uma obra concluída, uma satisfação, uma plenitude, né? E o homem, ele foi criado para viver na presença de Deus, não para viver escravizado pelo trabalho. E o trabalho, ele veio antes, né, da queda. A fadiga excessiva, ela só veio depois. O cansaço físico devido ao trabalho, ela só veio depois da queda. Então, trazendo um paralelo para o descanso, né, para a palavra descanso, aqui para o Shabat, o descanso ele significa uma obra concluída, né? Jesus concluiu. Aí trazendo para os nossos dias, né, na época Deus concluiu a sua obra, e para nós, em relação ao sábado, para desmistificar um pouco sobre o sábado judaico, que você não pode fazer nada, ou dos adventistas, e eu não estou falando mal dessas coisas, somente explicando, né, que Jesus ele concluiu a sua obra lá na cruz, ele concluiu a sua obra de salvação na nossa vida, e através de Cristo agora nós podemos ter a satisfação, nós podemos ter descanso, né? Nós podemos ter a plenitude em Cristo, agora nós somos perdoados e temos plenitude em Cristo.
Então, quando nós estamos em Cristo, o pecado é não descansar no Senhor. O pecado não é você não guardar o sábado. O pecado é você não descansar, não confiar no Senhor, sendo que Ele já teve a sua obra concluída e agora nós temos a disposição e nós temos o privilégio de ter contentamento em Deus, ter a plenitude em Deus, ter a satisfação do Senhor. Agora nós temos contentamento em Cristo e mesmo com as fadigas do trabalho, mesmo com o cansaço do trabalho, mesmo que as coisas muitas vezes não vão como a gente esperava, mas quando nós cremos na plenitude e na obra concluída do Senhor Jesus na cruz, nós cremos que nós estamos perto do Senhor, temos paz com Deus e assim nós temos contentamento com o Senhor. Nós descansamos e confiamos em Jesus Cristo, nós descansamos e confiamos no Senhor. E levando um pouquinho mais para frente, algo interessante também que acontece no capítulo 2 de Gênesis, aparece no capítulo 1, aparece apenas as escrituras se referindo a Deus somente como Deus, mas no capítulo 2, Deus já começa aparecendo como Senhor. A Bíblia fala sobre o Senhor Deus, e no capítulo 1 apenas que Deus criou e Deus fez isso e aquilo. Então no capítulo 1 nós temos um Deus criador, no capítulo 2 a palavra Senhor começa a aparecer na Bíblia, e começa a aparecer Senhor Deus, e isso nos mostra que Deus, o Deus criador do capítulo 1, ele começa a ser um Senhor das nossas vidas, só que não um Senhor tirano, mas um Senhor de amor. E sendo um Senhor de amor, isso nos mostra que Deus é um Deus de relacionamento com o homem. Não, ele deixa de ser somente um Deus criador para ser um Deus Senhor, um Deus que cuida, um Deus Senhor que ama e que busca um relacionamento com o homem. E levando um pouquinho mais à frente, no versículo 7, eu acho que esse é um trecho extremamente importante, é um dos trechos que mais me impactou, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O verbo em hebraico para formou é yatsar. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas acredito que sim. Yatsar é usado para o oleiro moldando barro, ou moldar, ou tomar forma, ou seja, é o verbo moldar. Isso, o que diz para nós dessa forma? Quando a gente lê somente o texto formou o Senhor Deus o homem, a gente acha que Deus apenas criou novamente. Só que quando a gente leva ali para o original, para o hebraico, a gente percebe que o yatsar é um molde, é moldar. Então Deus não apenas criou o homem, Deus ele moldou o homem. Ele nos fez cuidadosamente com muito amor. Nós não fomos criados como os animais, como as plantas e todas as outras coisas que a gente viu ali no capítulo 1. A gente não foi criado com as falas de Deus. No capítulo 1, Deus cria com palavras, mas com o homem, no capítulo 2, Deus cria moldando. Deus cria, trazendo como se nós fôssemos um vaso, um vaso de precioso nas mãos do oleiro. Então, no capítulo 2, Deus nos moldou cuidadosamente com amor para um relacionamento íntimo com Ele. E esse verbo yatsar, que é moldar, existe uma frase que eu compartilhei, um trecho desse versículo 7, e uma irmã disse uma frase muito interessante, que diz assim: isso mostra que nossa identidade não nasce do que fazemos, mas de quem nos formou. Então, no capítulo 1, eu já estava falando sobre a identidade, sobre o propósito, que nós não fomos criados em vão, que nós não somos frutos do acaso. E nesse versículo 7, a gente percebe com a palavra em hebraico, yatsar, que nós fomos moldados e criados pelo próprio Deus, com um toque de Deus. Nós fomos criados pelo toque de Deus, O homem, ele foi criado com um toque do Senhor. O homem, ele molda com suas mãos poderosas, com suas mãos de amor, com suas mãos de poder, graça e de amor, Então, assim, eu gosto muito de falar sobre o nosso Deus de amor, e a gente vê que em todos os detalhes a Bíblia coloca o homem com um relacionamento com o Senhor. Infelizmente, desde a criação e até hoje, a gente acaba se afastando do Senhor, e não desfruta desse amor que o Senhor quer, não desfruta da graça e da bondade do Senhor, não o obedece como o Senhor. E muitas vezes isso cria uma imagem assim: Deus pode ser um Deus ruim porque Ele quer Senhor. Não, Ele quer ser Senhor porque Ele quer o nosso bem. Ele é quem nos criou, Ele é quem sabe o melhor para nós. Ele, como está escrito ali no versículo 7, Ele nos moldou, nos fez com o seu toque. Então, não tem como a vontade de Deus ser ruim para nós.
E mais para frente, né, nesse mesmo versículo, a gente vê que soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, no capítulo 1, Deus cria o homem, e no capítulo 2, Deus forma o homem, né, com o seu toque, com o seu jeitinho. Então, nós somos formados com o jeitinho de Deus. No capítulo 1, a gente viu, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e aqui a gente vê que Deus começa a dar forma ao homem com o seu toque, com o seu molde. E no versículo 7 ainda ele fala soprou em suas narinas. Por enquanto Deus, o homem ainda não era uma alma vivente, mas quando Deus sopra, né, ele se torna uma alma vivente. O fôlego de vida, né, que está escrito ali, o verbo fôlego de vida, o verbo fôlego no hebraico, ele se diz neshma, que quer dizer um fôlego divino ou um fôlego, o sopro de Deus, o sopro do Espírito, o respiro de Deus ou também o respiro humano. Mas como a gente está vendo aqui que é um sopro de Deus para o homem, a gente percebe que a partir disso, né, o Espírito de Deus, o sopro divino de Deus começa a dar vida, né, para o homem, e a vida de Deus passou a estar dentro do homem, por isso ele se tornou um ser vivo, uma alma vivente. Então o sopro divino torna o homem uma alma vivente, e o homem, ele foi criado no Espírito, já antes mesmo de existir. Como a gente percebe aqui que Deus soprou o fôlego, isso quer dizer, a gente entende que de maneira invisível nós já somos criados, o homem já era criado de maneira invisível no Espírito. Deus já sonhava com cada um de nós, já sonhava com Adão, com a humanidade. E nós somos seres invisíveis para depois ser formado do pó da terra e se tornar um ser vivente, uma criatura física, um ser vivo. E assim nós podemos determinar que a vida, né, ela começou no espírito, depois teve o início no corpo físico. E nós, é uma preciosidade, porque muitas vezes a gente acha, e muitas pessoas que não creem no Senhor, acham que isso aqui é só matéria, né? Que nós somos só matéria, mas não. Nós temos um espírito, existe algo vindo diretamente de Deus para nós. Existe algo que veio diretamente do coração de Deus, do fôlego de Deus, do Espírito de Deus para dentro de nós. Então nós não somos só matéria, nós somos espírito e somos imagem e semelhança do Senhor. Então Deus faz tudo isso e coloca o homem no jardim do Éden. E Éden, né, muitas vezes a gente lê e acha que é só um nome, né, o Éden. Os capítulos iniciais de Gênesis têm muita profundidade e aplicação na nossa vida, mas a gente tem que ler com cuidado e buscar os significados. E o significado de Éden, né, o jardim do Éden, ele quer dizer prazer, um lugar de delícia, um lugar agradável, um lugar de satisfação. Éden, ele quer dizer isso, prazer, delícia, lugar agradável, lugar de satisfação. Deus pega o homem, ele cria o homem, ele molda o homem com o seu toque, com suas mãos, ele sopra o seu espírito e torna o homem alma vivente e o coloca num lugar de prazer, num lugar de delícias, num lugar agradável, que significa Éden. O homem foi num lugar preparado, foi colocado num lugar preparado para ele, em um lugar de prazer, um lugar agradável. Antes de Deus nos dar uma missão, abrindo um parênteses, antes de Deus nos dar uma missão, ele prepara toda a provisão de um lugar agradável. Muitas vezes a gente sim vai ter alguns desafios no Evangelho. Muitas vezes a gente sim vai ter alguns desafios para que a gente pregue o Evangelho ou até no caminhar, no cotidiano das nossas vidas. Só que Deus já preparou tudo, Deus tem uma história escrita para nós. Se nada desse certo aqui na nossa vida, mas isso é um parêntese, porque Deus nos abençoou e nos abençoa, e a Bíblia afirma que nada vai nos faltar. Se nada desse certo, a nossa esperança é que nós somos espírito e que um dia estaremos para sempre com o Senhor no lugar que não há mais choro nem dor, né? Não há mais mágoas, que um lugar de plenitude no Senhor. Então a gente percebe que o homem foi colocado ali num lugar agradável, num lugar, né, de provisão, num lugar onde tinha tudo para ele viver, não faltava nada, era um lugar agradável, um lugar de delícias, né? O Éden era um lugar de delícias. E muitas vezes nós acabamos querendo correr para o propósito, né, sem perceber o que Deus já preparou para nós. Como Adão e Eva, eles não olharam para tudo ao redor deles, mas olharam somente para a oferta da serpente. Eles não perceberam que Deus já tinha preparado todo um ambiente, que eles tinham um jardim todo para desfrutar e que não necessitavam da oferta da serpente, né? E muitas vezes na nossa vida também é assim. Através de Cristo nós somos capacitados e nós somos habilitados para desfrutar desse jardim agradável do Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente olha para as ofertas da serpente,
né? E olha para as coisas terrenas desse mundo, onde acaba nos fazendo não desfrutar da plenitude do Senhor. E aí, em Gênesis, ele começa a falar sobre, em Gênesis 2, né, começa a falar sobre as árvores, a árvore no centro do jardim, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela representa, né, a vida eterna e uma comunhão contínua com o Senhor. Porém, essa a comunhão contínua acaba sendo quebrada através do pecado, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que foi onde Adão e Eva caíram. E o problema ali não era adquirir informação. O problema não era adquirir o conhecimento do bem e do mal, né? O problema era que a partir do conhecimento do bem e do mal, o homem começaria a ter a independência moral, e isso a gente vê que aconteceu, né? Mais para frente a gente vai perceber que o homem faz vestes, que ele já começa a ter vergonha, né, da forma que eles estavam, né? Então a tentação daquela época e de hoje é que eu vou decidir sozinho. Eu sei o que é certo e é errado. Eu tenho razão. E eu não preciso de Deus para tomar as decisões. E isso é um erro. É um erro. Porque o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, vamos levar desde o início. O Senhor colocou o homem para desfrutar de um jardim de delícias, um jardim agradável, de um lugar agradável com todas as provisões. O homem peca e perde essa comunhão contínua com o Senhor. Porém, Jesus Cristo veio em terra e reestabelece essa comunhão contínua com o Senhor, e agora a gente pode desfrutar do jardim de Deus, né, das bênçãos do Senhor. Nós podemos desfrutar da comunhão contínua com o Senhor, mas muitas vezes a gente volta à árvore do conhecimento do bem e do mal, e muitas vezes a gente quer decidir sozinho o que é certo, o que é errado, o que é bom ou ruim para a nossa vida. Então, existe muito aprendizado nisso, que quando a gente vive, né, na obediência e ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, nós podemos desfrutar ainda mais desse jardim de delícias, desse jardim agradável que o Senhor nos deu através do Senhor Jesus Cristo. E toda vez que o homem, né, rejeita Deus como uma referência, né, de decisões, uma referência moral, ele repete o pecado lá de Adão, né, como eu já repeti antes. O homem estava no jardim de delícias, tinha uma centena de coisas, de desfrute, mas escolheu o que era proibido. E não é diferente, né, na nossa vida. Hoje em dia a gente tem uma centena de escolhas agradáveis ao Senhor e a gente acaba muitas vezes olhando para aquilo que é proibido. E sendo assim, o homem deixou de olhar, né, para a abundância de Deus e para as delícias do Senhor, para olhar para a oferta de Satanás. Nós ignoramos, né, as centenas de bênçãos para reclamar de uma única restrição. Muitas vezes a gente deixa de desfrutar da bondade, do amor de Deus, simplesmente para criticar e falar, eu não posso isso e aquilo. Só que desfrutar do amor de Deus é muito melhor do que algo pequeno desse mundo que a gente vai abrir mão e não vai nos fazer falta. Isso acontece diariamente conosco e isso nós precisamos estar, né, em continuidade, em comunhão com o Senhor. E o trabalho antes da queda, né, que a gente estava falando, já tinha falado lá no início, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Aqui algo interessante acontece, né? Algo interessante começa a acontecer aqui. É Deus, o Deus que criou tudo, né? Com a palavra, o Deus Todo-Poderoso, né? Que criou tudo aquilo antes. Ele coloca o homem para cultivar e guardar o jardim, e mais para frente a gente vai ver que ele também começa a colocar nomes nos animais. Esse Deus que criou tudo não seria capaz de cultivar e guardar o jardim e de administrar o jardim? Né? Com certeza sim, só que Deus é tão bom que ele criou o homem, moldou o homem com seu toque, soprou seu fôlego de vida, mas Deus queria a companhia, né, do homem. Não que Deus é um Deus carente, mas Deus ele quis fazer as coisas com o homem. Deus quis cultivar e guardar a terra e organizar a terra junto com o homem. E Deus escolheu fazer isso junto com Adão. E hoje ainda é assim. O Senhor Jesus nos salvou, né? E no Velho Testamento também a gente vai perceber que Deus envolve o homem em tudo, porém o homem se desvia dos seus caminhos. E hoje a gente tem a oportunidade e a graça de fazer as coisas com o Senhor, de fazer aquilo que Ele projetou e sonhou nessa terra com o Senhor. Hoje a gente tem a graça, né, de ter esse Deus que deseja fazer tudo com a gente. E Deus tem planos e tarefas conosco, né? O problema é que ainda pendemos para o lado da carne e achamos que a nossa dependência própria, né, a nossa dependência financeira, a nossa dependência moral, a nossa dependência física e etc., vem de nós mesmos, que o nosso intelecto é melhor. Porém, a Bíblia fala, né, em Romanos 12, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E nós achamos que temos escolhas melhores do que Deus. Então,
aonde chega, né, a arrogância de nós, seres humanos, que muitas vezes achamos que temos uma escolha melhor do que um Deus todo-poderoso, um Deus de amor que nos moldou com o seu toque e soprou o seu fôlego de vida em nossas narinas. E nós precisamos perguntar a Deus todos os dias: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? Para onde o Senhor quer que eu vá com você hoje? Para onde o Senhor quer que eu ande hoje com o Senhor? Porque o Senhor está sempre conosco através do Espírito Santo de Deus. E aí, no verso 18, a Bíblia começa a narrar, né, a criação da mulher. E Deus sempre se preocupando no melhor para o homem. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. A primeira vez que a Bíblia diz que algo não é bom é que o homem esteja só. Então, algo interessante também para gerar uma reflexão, que não é bom que o homem esteja só. E antes, né, até esse momento, tudo que Deus fazia, ele mencionava que era bom. E a partir de agora ele fala algo que não é bom. Isso quer dizer que não é bom que o homem esteja só. Então Deus sempre esteve pensando em melhorar a vida do homem. E uma coisa interessante é que se o Deus Todo-Poderoso que nos criou com os seus moldes, ele fala que não é bom que o homem esteja só, isso significa que Deus criou o homem para um relacionamento, para relacionamentos com Deus. E aí Deus cria, né, Eva da costela de Adão, né, e o texto nos ensina, né, não nos ensina que sobre uma superioridade masculina. Não, não é isso. Pelo contrário, né? Deus faz uma auxiliadora, uma ajudadora, uma pessoa para auxiliar o homem. E não estou dizendo auxiliar de alguém que esteja abaixo, mas muito pelo contrário, uma pessoa que vai ajudar o homem nas decisões, que vai ajudar o homem a fazer as tarefas do dia a dia e tornar a vida do homem um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil, né? E eu li algo interessante de um rabino que diz: não da cabeça para dominá-lo, não dos pés para ser pisada, mas do lado para caminhar junto. Sensacional isso, sensacional. A mulher, ela foi feita não para andar abaixo ou acima, mas sim para se tornar uma só carne, como a própria Bíblia vai dizer mais na frente, né? A mulher que ajuda nas decisões, que conforta o homem, né? Que nas horas mais difíceis, se a gente olhar para quem é casado, é nas horas mais difíceis onde a mulher entra com aquele toque, né, de ajudadora mesmo e torna a vida do homem muito mais fácil. Decisões erradas, muitas vezes, que a gente vai tomar sem a direção de Deus, a mulher chega e dá um toque e nos livra dessa direção. Ela nos gera conforto, cuida. Então, assim, isso não é algo superior, né? Ser tirado da costela não é algo superior, mas algo sobre igualdade. E engraçado, né? E muito interessante é que quando Adão vê a mulher, ele fala assim: este é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E a primeira reação humana, né, diante da mulher é uma reação de admiração. É uma reação de admiração. Então não existe superioridade masculina aí, mas muito pelo contrário. Existe admiração pela mulher. E depois, o casamento, né? Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Algo interessante também aqui, porque eles não tinham pai e mãe. Adão e Eva não tiveram pai e mãe, né? Tiveram Deus pai, mas pai e mãe eles não tiveram. Mas Deus fala que ele deixará o homem, né? Deixará o homem, o pai e sua mãe, e se unirá e uniciar a mulher, né? Então, isso mostra que Deus, antes mesmo da primeira família, Deus já sonhou com a família, né? Deus já planejou a família. Deus planejou um ciclo natural da família. Então, o casal, a partir daí, ele se une, né? E se torna uma só carne. Com os filhos, né? Com a esposa, e os filhos nascem, o pai e a mãe criam e ensinam e agora enviam para se tornar uma nova família. E depois disso vem, né, a nudez, né? A gente percebe ali que existia, que eles estavam nus. A Bíblia fecha o capítulo 2 ali, né, com esse trecho, né, que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso é um pouco mais profundo do que a ausência de roupa. Isso significa que eles viviam em plenitude, em satisfação em Deus e em santidade, né? Eles viviam sem culpa, sem medo, sem máscara, sem hipocrisia. O pecado ainda não havia corrompido, né, os relacionamentos. Mas pela graça de Deus, hoje nós podemos, né, ter comunhão com o Senhor através de Jesus Cristo. Então, pessoal, que hoje fique essa reflexão de Gênesis 2, um videozinho um pouco mais comprido, mas fica aí a reflexão para o dia de hoje, né? Pontos interessantes,
onde a gente percebe que nós fomos moldados pelo toque do Senhor, que a gente recebeu o fôlego de Deus, a vida de Deus, e depois fomos colocados em um jardim de delícias, de prazer, e isso é possível hoje através do desfrute da salvação e da desfrute do Senhor. Nós podemos ter hoje uma continuidade, uma comunhão contínua com Deus através do Senhor Jesus Cristo, né? E depois a gente vê ali sobre que o homem não é bom que esteja só, que nós somos feitos para relacionamentos, tanto conjugais como relacionamento entre os irmãos. Então leia mais uma vez o capítulo 2 de Gênesis, faça as suas anotações, as suas reflexões e comenta aqui se você está vendo esse vídeo, se está sendo bom para você, comenta aqui se está te edificando, comenta aqui algo que Gênesis 2 e 1 falou com você também. Um abraço, que Deus abençoe, que esses comentários bíblicos edifique a sua fé e que nós sejamos homens e mulheres cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Em nome de Jesus, um abraço, Deus abençoe e até a próxima.